Abandonaram ele sem imaginar que haviam ganhado 10 milhões na loteria. Quando descobriram, Osvaldo e Carmen caminhavam pela estrada de terra encharcada, suas roupas pesadas pela chuva que não parava de cair. A mala antiga que ela carregava parecia pesar mais a cada passo, enquanto as mãos entrelaçadas do casal eram o único conforto que restava. O carro que os trouxe até ali havia desaparecido no horizonte há 15 minutos, levando consigo a filha única do casal e o genro, que nunca os tratou com respeito. Carmen sentia o bolso do vestido puído molhado não apenas pela chuva, mas pelo suor nervoso que escorria por todo o seu corpo. Ali estava guardado o bilhete de loteria que compravam religiosamente todo mês há mais de 30 anos, sempre com os mesmos números. A data do casamento deles, 14/07/1968, e os números que completavam a sequência eram as idades que tinham quando se conheceram, 19, 22, 35, 41. Carmen, precisa descansar um pouco? A voz de Osvaldo saía fraca, carregada de cansaço, e algo mais profundo que ela conhecia bem depois de 57 anos juntos. Era vergonha. Vergonha de ter sido abandonado pela própria filha. Não, Osvaldo. Se a gente parar agora, não vai ter forças para continuar. A chuva aumentava de intensidade, transformando a estrada em um lamaçal. Carmen olhou para trás uma última vez, como se esperasse ver o carro retornando, a filha arrependida. Mas havia apenas a paisagem cinzenta do interior de Minas Gerais, com suas montanhas envoltas em névoa e o silêncio pesado que só a chuva conseguia preencher. 2 semanas antes, a vida ainda tinha algum sentido. Moravam numa casinha simples nos arredores de Poços de Caldas, onde Osvaldo trabalhou por 40 anos como mecânico, numa pequena oficina. A aposentadoria mal dava para o básico, mas eram felizes, ou pensavam ser. Márcia, a filha, começou a visitá-los com mais frequência, depois que o marido, Roberto, perdeu o emprego de gerente numa loja de materiais de construção. No começo, Carmen ficou contente. Achava que a filha finalmente estava se aproximando depois de anos de distância. Mas Osvaldo percebeu que havia algo errado nos olhos dela. Conhecia aquele olhar desde que Márcia era pequena, quando queria algo e não sabia como pedir. Mãe, o senhor e o pai estão ficando velhos demais para viver sozinhos, Márcia havia dito numa tarde de domingo, enquanto tomavam café na cozinha apertada. A senhora esquece o fogão ligado, o pai não enxerga direito. Qualquer hora, acontece uma tragédia. Tragédia? Carmen tinha rido, nervosa. Filha, a gente tá bem. Seu pai ainda conserta o carro dos vizinhos, eu ainda faço meus doces para vender na feira. Isso é exatamente o problema. Roberto havia interferido, sua voz grossa dominando a conversa. Vocês não têm condições de trabalhar mais. Precisam de cuidados. Um lugar adequado. Osvaldo se levantou da mesa naquele momento, as mãos tremendo de raiva contida. Aos 76 anos, ainda era um homem de porte, alto e magro, com a postura ereta de quem nunca se curvou diante das dificuldades. Mas alguma coisa naquele dia o fez sentir pequeno pela primeira vez. Adequado como? Ele perguntou encarando o genro. Um asilo. Tem um lugar muito bom aqui perto, eu já fui ver. Limpo, organizado. Vocês vão estar seguros. Carmen sentiu o chão fugir dos pés. Asilo. A palavra ecoou na cozinha como uma sentença. Ela olhou para a filha, procurando nos olhos dela a menina que criou, que embalou no colo durante noites de febre, que ensinou a fazer bolo de fubá. Mas Márcia desviou o olhar. A gente não tem dinheiro para pagar asilo, vocês sabem disso, Osvaldo disse, tentando manter a voz firme. Eu sei, pai. Por isso vamos vender a casa de vocês. O dinheiro vai cobrir uns 6 meses de mensalidade. Depois a gente vê... As palavras de Márcia caíram como pedras. Vender a casa. A casa que Osvaldo construiu tijolo por tijolo, trabalhando dobrado nos fins de semana. A casa onde Márcia nasceu, onde aprendeu a andar, onde celebraram cada aniversário, cada Natal. Carmen lembrava agora, enquanto a chuva molhava seu rosto enrugado, de como tentou argumentar. Falou que eles ainda podiam cuidar de si mesmos, que tinham amigos na vizinhança, que não queriam deixar a casa. Mas Roberto foi implacável.
Trouxe papéis, documentos, falou em procuração, em responsabilidade legal. Se acontecer alguma coisa com vocês e a gente não tiver tomado providências, vamos responder por negligência, ele disse, como se estivesse fazendo um favor. Osvaldo assinou os papéis uma semana depois. Carmen viu a mão do marido tremendo ao segurar a caneta, as lágrimas que ele tentava esconder escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Ela quis gritar, implorar para que ele não fizesse aquilo, mas conhecia o orgulho do marido, sabia que ele não queria ser um peso para ninguém, nem mesmo para a filha que agora os tratava como carga descartável. A promessa era que iriam para o asilo em Poços mesmo, que Márcia visitaria todo fim de semana. Mas quando o dia chegou, Roberto apareceu sozinho com um carro velho, dizendo que Márcia estava com dor de cabeça. Peguem só o necessário, lá tem tudo, ele disse apressado, olhando o relógio a todo momento. Carmen encheu a mala antiga com algumas roupas, o álbum de fotografias, a bijuteria que Osvaldo deu no primeiro aniversário de casamento e o bilhete de loteria, que estava na cômoda esperando o sorteio daquela noite. Ela sempre guardava o bilhete ali até verificar os números, uma mania que tinha há décadas. A viagem começou em silêncio. Roberto dirigia rápido demais pela estrada, fazendo curvas bruscas que deixavam Carmen enjoada. Osvaldo segurava a mão dela no banco de trás, apertando de vez em quando como se quisesse dizer que tudo ficaria bem. Mas ambos sabiam que era mentira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Depois de quase 2 horas de viagem, Roberto parou o carro numa estrada de terra deserta. A chuva tinha começado há alguns minutos, fina e insistente. Desculpa, preciso verificar uma coisa no motor, ele disse, descendo do carro. Osvaldo e Carmen esperaram. 5 minutos. 10. A chuva ficava mais forte. Quando Osvaldo abriu a porta para perguntar o que estava acontecendo, viu Roberto voltando para o carro apressado, mas não parando. Ele entrou, ligou o motor. Roberto, o que você está fazendo? Osvaldo perguntou confuso. Olha, não deu certo o negócio do asilo. Não tinha vaga. Vocês vão ter que se virar. Como assim se virar? Carmen sentiu o pânico subir pela garganta. A gente não tem para onde ir. O dinheiro da casa já foi usado para pagar as dívidas da Márcia. Desculpa, mas vocês são adultos. Dão um jeito. Antes que pudessem reagir, Roberto acelerou. Osvaldo tentou segurar a porta, mas o genro freou bruscamente, fazendo o idoso soltar. Carmen gritou, tentou alcançar Osvaldo, mas Roberto acelerou novamente, dessa vez sem parar. A mala! Carmen conseguiu gritar, e Roberto jogou a velha mala pela janela antes de desaparecer completamente na curva da estrada. E foi assim que eles se viram ali, abandonados no meio de lugar nenhum, sem dinheiro, sem casa, sem nada além um do outro e da chuva que não parava de cair. Carmen chorava agora sem conseguir conter. Osvaldo a puxou para perto, abraçando-a com força, apesar da chuva que encharcava os dois. A gente vai ficar bem, ele sussurrou, mas sua voz tremia. Como, Osvaldo? Como a gente vai ficar bem? Nossa própria filha nos abandonou como se fôssemos lixo. A dor na voz de Carmen partiu o coração de Osvaldo. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, que demonstrava amor através de ações, não de discursos. Mas naquele momento, precisava de palavras, precisava de algo que aliviasse o sofrimento dela. A Márcia está perdida, Carmen, mas nós não estamos. Enquanto a gente tiver um ao outro, a gente não está perdido. Ela olhou para ele, para aqueles olhos que conhecia tão bem, marcados por rugas que contavam histórias de risos e lágrimas compartilhadas, e acreditou. Não porque fazia sentido acreditar, mas porque não havia outra opção. Começaram a caminhar. A estrada parecia não ter fim, cercada por pastos vazios de um lado e um pequeno mato do outro. A mala estava pesada, mas Carmen se recusava a deixá-la para trás. Dentro estavam as memórias de uma vida inteira. Osvaldo notou que ela mancava. Machucou o pé? Não é nada. Só uma bolha do sapato molhado, mas era mais que isso. Os sapatos velhos que ela calçava estavam se desfazendo com a água, e a cada passo a dor aumentava.
Osvaldo parou, insistiu em ver. O pé de Carmen estava sangrando. Precisamos achar um lugar para você descansar. Agora. Olharam ao redor. A paisagem era desoladora. Então, no alto de um pequeno morro à esquerda, viram uma construção. Parecia uma capela, pequena e antiga. Vem, vamos até lá. Osvaldo pegou a mala das mãos de Carmen, ignorando a dor nas próprias costas. A subida foi difícil. O terreno estava escorregadio e ambos precisavam se apoiar um no outro. Quando finalmente chegaram à capela, descobriram que a porta estava trancada, mas havia um pequeno alpendre que os protegia da chuva. Sentaram-se no chão de cimento frio. Osvaldo tirou os sapatos de Carmen com cuidado, rasgou um pedaço da própria camisa e improvisou um curativo. Ela o observava em silêncio, ainda processando o que havia acontecido. A gente tinha aquele dinheiro guardado, Carmen disse de repente. 3.000 reais que você juntou consertando carros. Estava debaixo do colchão. Osvaldo fechou os olhos. Tinha esquecido do dinheiro. Provavelmente Márcia e Roberto já tinham levado. Não importa mais. Como não importa? Era tudo que a gente tinha. Carmen. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. A gente já perdeu a casa, perdeu o dinheiro, perdeu a filha. Mas olha para mim. Eu ainda estou aqui. Você ainda está aqui. E isso é tudo que importa. Ela se aninhou no peito dele, sentindo o coração do marido batendo forte. Ficaram assim por um tempo que pareceu eterno, enquanto a chuva tamborilava no telhado da capela. Foi Carmen quem lembrou do pão. Tinha guardado meio pão francês que sobrou do café da manhã, antes de saírem de casa. Estava amassado no fundo da bolsa, mas era comida. Dividiram em pedaços pequenos, fazendo durar, sem saber quando teriam outra refeição. A noite começava a cair quando ouviram o barulho de um motor. Era um caminhão velho, que parou na estrada em frente à capela. Um homem desceu, careca e barrigudo, com uma camisa xadrez e calça jeans. Olhou ao redor, pareceu ver algo no chão, abaixou-se para pegar. Osvaldo se levantou, fez sinal. O homem olhou na direção deles, hesitou por um segundo, depois começou a subir o morro. Boa noite, ele disse ao chegar perto. Vocês estão bem? Vi de longe e fiquei preocupado. A gente... Osvaldo não sabia por onde começar. A gente está meio perdido. O homem olhou para o casal molhado, para a mala velha, para os pés machucados de Carmen. Não precisou de mais explicações. Meu nome é Joaquim. Sou caminhoneiro. Vocês precisam de ajuda? Carmen quis recusar por orgulho, mas Osvaldo foi mais rápido. Precisamos sim. A gente foi... Ele procurou as palavras certas. A gente foi deixado aqui. Não temos para onde ir. Joaquim balançou a cabeça, parecendo entender sem julgar. Eu tô indo para Passa Quatro. Não é longe, uns 40 quilômetros. Vocês podem ir comigo. Lá tem uma pensão da dona Terezinha. É barato e ela é boa gente. A gente não tem dinheiro, Carmen disse, a voz quase sumindo. A gente resolve isso depois. Agora vamos sair dessa chuva. Joaquim os ajudou a descer o morro, carregou a mala, praticamente sustentou Carmen quando ela quase caiu. No caminhão, ofereceu uma manta velha que estava no banco, um pouco de café de uma garrafa térmica. Durante a viagem, ele contou que tinha pais da idade deles, que moram em Barbacena. Visitava quando podia, mas a estrada era longa e o trabalho puxado. Família é complicado, né? Ele disse olhando pelo retrovisor. A gente acha que vai ser de um jeito, mas às vezes... Osvaldo entendeu que Joaquim sabia. Sabia que eles tinham sido abandonados, mas tinha tato suficiente para não falar diretamente. Em Passa Quatro, Joaquim parou em frente a uma casa de 2 andares, com a pintura descascada, mas aparência limpa. Uma placa na porta dizia, Pensão Terezinha. É aqui, ele disse, ajudando-os a descer. Quando Osvaldo tentou tirar o relógio do pulso para oferecer como pagamento, Joaquim recusou com um gesto firme. Guarda isso, senhor. É lembrança. Não se paga bondade com lembrança. Ele tocou a campainha, esperou. Uma mulher de uns 50 anos abriu a porta, baixinha e rechonchuda, com um avental florido e o rosto vermelho de quem acabou de sair da cozinha. Joaquim? Que surpresa! Dona Terezinha,
Trouxe uns amigos que precisam de um lugar para ficar. A mulher olhou para o casal encharcado e seu rosto se abriu num sorriso acolhedor. Claro, claro. Entrem, vocês estão ensopados. Joaquim se despediu com um aceno, prometendo voltar outro dia. Dona Terezinha levou Osvaldo e Carmen para dentro, falando sem parar sobre toalhas limpas e chá quente. Vocês têm bagagem? Ela perguntou, olhando apenas para a mala velha. É só isso mesmo, Carmen respondeu, sentindo as lágrimas voltarem. Tá bom, então. Vou preparar o quarto dos fundos. É pequeno, mas é quentinho. Quanto tempo vocês vão ficar? Osvaldo e Carmen se entreolharam. Não sabiam a resposta. Dona Terezinha, Osvaldo começou, a voz embargada. A gente tá numa situação complicada. Não temos dinheiro agora, mas eu prometo... Ah, para com isso. Ela interrompeu, fazendo um gesto com a mão. A gente conversa sobre dinheiro quando vocês tiverem descansado e comido direito. Agora, banho quente e roupa seca. Depois, eu trago uma sopa. Ela os levou para um quarto pequeno no térreo, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para um quintal com árvores frutíferas. Trouxe toalhas, emprestou roupas do falecido marido para Osvaldo e um camisolão dela para Carmen. Quando ficaram sozinhos, Carmen finalmente desabou. Chorou como não chorava há anos, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Osvaldo a abraçou, sentindo as próprias lágrimas correrem. Nossa filha, como ela pôde? Não sei, Carmen, não sei. Depois do banho, que lavou a sujeira do corpo, mas não a da alma, comeram a sopa que Dona Terezinha trouxe. Era simples, de legumes e frango, mas para eles tinha sabor de abraço de mãe. Na cama, abraçados debaixo de um cobertor surrado, mas limpo, Osvaldo sentiu o corpo de Carmen relaxar aos poucos. Ela dormiu primeiro, exausta. Ele ficou acordado, olhando para o teto, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Lembrou de quando Márcia era pequena, como ela corria para abraçá-lo quando ele chegava do trabalho. Lembrou do orgulho que sentiu quando ela se formou no ensino médio, a primeira da família. Lembrou de como dançou com ela no casamento, como a entregou para Roberto com o coração apertado, mas cheio de esperança. Onde tinha errado? O que fez de tão grave para merecer isso? Mas olhou para Carmen dormindo ao seu lado, para aquele rosto que amava há tantos anos, e sentiu uma certeza absoluta. Não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, acordaram com o cheiro de café e pão quentinho. Dona Terezinha tinha preparado um café da manhã completo, com bolo de fubá, queijo, manteiga. Comam bastante, vocês precisam recuperar as energias, ela disse, servindo café com leite. Osvaldo notou que ela os observava de um jeito diferente, como se tentasse lembrar de algo. Dona Terezinha, a senhora está bem? Ele perguntou. Ela hesitou, depois sentou-se à mesa com eles. Eu estou tentando lembrar... Vocês já estiveram em Passa Quatro antes? Carmen e Osvaldo negaram com a cabeça. E a senhora na nossa cidade, em Poços de Caldas? Os olhos de Dona Terezinha se iluminaram. Poços? Sim. Foi há muito tempo. Eu era nova ainda. Tinha ido fazer um tratamento de saúde lá, tinha uns 25 anos. Fiquei alguns meses. Carmen sentiu algo mexer na memória. Que ano foi isso? 1985, 1986. Por aí. E então, Carmen se lembrou. Uma moça, muito magra e pálida, que ela encontrou chorando num banco da praça. A moça tinha acabado de receber um diagnóstico ruim. Estava sozinha na cidade, sem dinheiro nem para comer direito. Carmen tinha levado ela para casa, dado comida, oferecido o quarto de costura para ela dormir, até conseguir se organizar. Terezinha! Carmen levantou-se incrédula. A Terezinha do Rio de Janeiro. A dona da pensão arregalou os olhos. Dona Carmen, é a senhora? As duas se abraçaram, chorando. Osvaldo assistia sem entender completamente, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Eu tentei voltar para te agradecer, Dona Terezinha disse, segurando as mãos de Carmen. Mas quando voltei em Poços, anos depois, não consegui te encontrar. Tinha mudado de endereço. A gente foi morar para o outro lado da cidade. Carmen explicou, ainda emocionada. Mas eu nunca esqueci de você.
Sempre me perguntei se tinha ficado bem. Fiquei, graças a você. O tratamento deu certo. Conheci meu marido aqui em Passa Quatro, construí essa pensão. E agora? Agora eu posso retribuir. Ela olhou para os dois com determinação. Vocês ficam aqui quanto tempo precisarem, sem pagar nada. E não aceito não como resposta. Osvaldo quis protestar, mas Carmen apertou a mão dele, pedindo silêncio. A bondade volta, Osvaldo, ela disse, os olhos marejados. Sempre volta. Nos dias seguintes, o casal tentou se estabelecer. Osvaldo ofereceu consertar coisas na pensão em troca da hospedagem, mas as mãos tremiam cada vez mais. Carmen propôs fazer doces para vender, e Dona Terezinha adorou a ideia. A senhora faz aqueles doces de festa? Ela perguntou animada. Faço sim. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Aprendi com minha mãe. Então a gente vende aqui na pensão e na feira da cidade. Eu empresto o dinheiro para os ingredientes e dividimos o lucro. Foi assim que começaram. Carmen acordava cedo, usava a cozinha da pensão quando Dona Terezinha não estava preparando as refeições. Seus doces eram deliciosos, feitos com capricho e amor. Logo, os hóspedes da pensão começaram a comprar, depois os vizinhos. Osvaldo ajudava no que podia. Varria o quintal, consertava torneiras, pintou a grade da frente. Mas sentia o corpo pesado, cansado de um jeito que nunca tinha sentido antes. A chuva daquele dia na estrada tinha cobrado seu preço. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Uma semana depois de chegarem em Passa Quatro, o telefone da pensão tocou. Dona Terezinha atendeu, depois chamou Carmen. É para você. Carmen pegou o aparelho com a mão tremendo. Sabia quem era antes mesmo de ouvir a voz. Mãe? A voz de Márcia soava estranha, forçada. Mãe, eu tô preocupada com vocês. Como vocês estão? Carmen sentiu a raiva subir, quente e amarga. Como você acha que a gente tá, Márcia? Você e aquele marido seu nos abandonaram no meio da estrada. Não foi bem assim, mãe. O Roberto teve um problema, precisou voltar urgente. Ele ia buscar vocês depois, mas... Mas o quê? Carmen quase gritou. Ele jogou a gente fora como lixo. E você? Onde estava você? Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Márcia mais fria. Olha, mãe, eu liguei para saber se vocês estão bem. Se não querem minha ajuda... Ajuda? Que ajuda, Márcia? Vocês pegaram nossa casa, nosso dinheiro e nos deixaram sem nada. Vocês assinaram os papéis. Era para pagar as dívidas. Se quiserem, podem vir morar aqui com a gente. A audácia da filha deixou Carmen sem palavras. Morar com eles? Depois de tudo? A gente não precisa mais de você, Márcia. Vai viver sua vida. Esquece que tem paz. E desligou. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Dona Terezinha a abraçou. Deixou ela chorar. Osvaldo estava no quintal quando Carmen contou sobre a ligação. Ele ficou calado por um longo tempo, olhando para as árvores. Ela só ligou porque deve estar precisando de alguma coisa. Ele disse finalmente. Não foi por preocupação. Eu sei. E dói mais ainda perceber isso. Naquela noite Osvaldo teve febre. Carmen percebeu pelo jeito que ele tremia debaixo do cobertor, pela pele quente demais quando ela tocou a testa dele. Você não tá bem, ela disse assustada. É só um resfriado, Carmen. Passa. Mas não passou. Na manhã seguinte a febre estava mais alta e Osvaldo tossia com força, um som úmido e doloroso. Dona Terezinha chamou um médico amigo que cobrava barato. É pneumonia, o médico disse depois de examiná-lo. Precisa de antibióticos, repouso e cuidado. Se piorar, tem que internar. Carmen olhou para o médico, depois para Dona Terezinha, sentindo o desespero apertar o peito. A gente não tem dinheiro para remédio. O médico escreveu a receita mesmo assim. Leva na farmácia da Luciana, na praça. Fala que foi eu que mandou. Na farmácia, Carmen explicou a situação para a farmacêutica. Uma mulher loira de uns 40 anos com óculos de grau e um sorriso gentil. Quantos reais custam os remédios? Carmen perguntou,
já sabendo que não tinha como pagar. R$ 120, Luciana respondeu. Viu o desespero no rosto de Carmen e acrescentou, mas a gente pode fazer um acordo. A senhora paga quando puder. Eu sei que a dona Terezinha confia em vocês, então eu confio também. Carmen chorou ali mesmo, na farmácia, sem se importar com as outras pessoas olhando. A bondade de estranhos estava salvando ela e Osvaldo, e isso era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Doloroso porque a própria filha não tinha feito nem metade disso por eles. Osvaldo ficou de cama por quase 2 semanas. Carmen cuidava dele com toda a dedicação, administrando os remédios nos horários certos, fazendo chás, limpando o suor da febre. À noite, deitava ao lado dele, sentindo o peito subir e descer, agradecendo por cada respiração. Dona Terezinha ajudava no que podia, e outros hóspedes da pensão também se comoveram. Seu Antônio, um senhor de 68 anos que morava ali há meses esperando uma cirurgia, ficava fazendo companhia para Osvaldo quando Carmen precisava descansar. Dona Beatriz, uma viúva que estava na pensão temporariamente enquanto a casa dela era reformada, assumiu a produção dos doces com Carmen. A gente faz juntas, querida, ela disse. Você fica com a maior parte do lucro, eu só quero me distrair. Foi durante esses dias difíceis que Carmen sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Aquelas pessoas, que mal a conheciam, estavam criando uma rede de apoio, uma família improvisada, mas genuína. Quando Osvaldo finalmente melhorou, capaz de sentar na cama e tomar sopa sozinho, Carmen chorou de alívio. Ela tinha passado noites em claro com medo de perdê-lo, imaginando o que seria dela sozinha no mundo. Não chora, meu amor, ele disse, a voz ainda fraca. Tô aqui. Não vou a lugar nenhum sem você. Foi na manhã seguinte que algo inesperado aconteceu. Carmen estava na cozinha preparando os doces quando ouviu a campainha tocar. Dona Terezinha foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Carmen, tem uma menina aí perguntando por você. Menina? Diz que é sua neta. O coração de Carmen disparou. Ela largou a colher, limpou as mãos no avental e foi até a porta. Lá estava Amanda, a filha de Márcia, com apenas 16 anos. A menina tinha o rosto marcado por lágrimas recentes, uma mochila nas costas e o olhar assustado de quem fugiu de casa. Vó! Foi tudo que Amanda conseguiu dizer antes de desabar no choro. Carmen a puxou para dentro, abraçou-a com força. A menina estava magra demais, com olheiras profundas. O que aconteceu, minha filha? Como você me encontrou? Amanda contou tudo entre soluços. Contou que Roberto bebia cada vez mais desde que perdeu o emprego, que gastava o dinheiro que sobrou da venda da casa dos avós em jogos online. Contou que a mãe fingia não ver, que brigavam o tempo todo. E contou que quando perguntou sobre os avós, quando disse que queria vê-los, Roberto bateu nela pela primeira vez. Ele disse que vocês eram um estorvo, que era culpa de vocês ele ter perdido o dinheiro tentando pagar o asilo. Mas, vó, eu ouvi ele falando no telefone. Nunca teve asilo. Ele pegou o dinheiro da casa e gastou tudo com aposta. A revelação caiu como uma bomba. Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Dona Terezinha a amparou, ajudou-a a sentar. Como você nos achou? Carmen conseguiu perguntar. Liguei para o Joaquim, o caminhoneiro amigo do vovô. A mãe tinha o número dele guardado, de uma vez que ele ajudou a consertar o carro. Ele disse que tinha deixado vocês aqui. Osvaldo apareceu na sala, ainda fraco, mas alerta, ao ouvir a voz da neta. Amanda correu para abraçá-lo, e ele a segurou com a força que ainda tinha. Você não pode ficar aqui, Amanda, ele disse, embora o coração dissesse o contrário. Sua mãe deve estar preocupada. O vovô não entende, a menina disse, se afastando. A mãe não liga para mim. Ela só liga para o Roberto e para a bebida que começou a tomar também. Eu não aguento mais, vovô. Prefiro morar na rua do que voltar para lá. Dona Terezinha, que tinha escutado tudo, interferiu. A menina fica aqui. Tem um sofá-cama na salinha que vira quarto. Mas a gente precisa avisar a mãe dela, senão pode dar problema. Carmen sabia que ela estava certa. Por mais que doesse, Márcia precisava saber. Pegou o telefone e ligou para a filha. Márcia,
A Amanda tá aqui. Amanda? Ela fugiu. Eu tô louca procurando. A voz de Márcia soava embriagada. Você tá bêbada, Márcia? Não enche, mãe. Manda a menina voltar. Não vou mandar. Ela fica aqui até você se endireitar. Você não pode fazer isso. É minha filha. É sua filha que você deixou ser espancada por aquele marido inútil. É sua filha que tá passando fome porque vocês gastam tudo com bebida e jogo. Márcia começou a gritar, mas Carmen desligou. Estava tremendo de raiva e tristeza. Osvaldo a abraçou, segurando-a enquanto ela chorava. Amanda ficou. Dormia no sofá-cama que Dona Terezinha improvisou, ajudava nos afazeres da pensão, começou a frequentar a escola da cidade. A presença dela trouxe uma energia nova para a vida de Osvaldo e Carmen, mas também uma preocupação constante. À noite, Carmen ouvia a neta chorando baixinho, tentando esconder. Ia até ela, sentava-se ao seu lado, passava a mão em seus cabelos como fazia quando Amanda era pequena e ia visitá-los. Vó, por que a vida é tão difícil? A menina perguntou numa dessas noites. Porque a gente precisa aprender, minha filha. Aprender a ser forte, a ser bondoso mesmo quando tudo parece ruim. A senhora ainda consegue ser bondosa, depois de tudo que a minha mãe fez? Carmen pensou na pergunta. Pensou na filha que criou, na mulher que ela se tornou, na dor de ter sido abandonada por ela. Eu consigo perdoar, Amanda. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Significa não deixar que a mágoa destrua a gente por dentro. As semanas passaram e a vida encontrou um novo ritmo. Osvaldo se recuperou completamente da pneumonia. Voltou a ajudar na pensão. Carmen e Dona Beatriz viraram parceiras na produção de doces, que agora eram vendidos também na feira semanal da cidade. Amanda estava se adaptando à escola nova, fazendo amigos, mas o dinheiro era curto. O lucro dos doces mal cobria os gastos pessoais básicos. Carmen tinha uma dívida crescente na farmácia com a Luciana, e embora a farmacêutica nunca cobrasse, isso pesava na consciência dela. Foi seu Antônio, o hóspede da pensão, quem sugeriu. Por que vocês não se cadastram para os programas do governo? Tem benefício para idoso, para quem está em situação difícil. A gente não tem mais documentos, Osvaldo explicou. Ficou tudo na nossa casa antiga. A Márcia não quis devolver. Mas dá para tirar a segunda via, Dona Beatriz interferiu. Eu ajudo vocês com a burocracia. E foi o que fizeram. Dona Beatriz, que tinha sido funcionária pública antes de se aposentar, sabia exatamente quais papéis pedir, onde ir. Levou Osvaldo e Carmen ao cartório, à prefeitura, preencheu formulários. Levou 3 semanas, mas conseguiram. Documentos novos, CPF regularizado, e com isso, a possibilidade de algum benefício que os ajudasse a se manter. Enquanto esperavam as respostas dos órgãos do governo, a vida continuava. Carmen mantinha a rotina de fazer doces, sempre com aquele bilhete de loteria guardado no bolso do vestido. Todo sábado, quando o sorteio acontecia, ela verificava os números, sempre esperançosa, sempre desapontada. Um dia a gente ganha, Osvaldo, ela dizia rindo de si mesma. Um dia nossa sorte muda. Nossa sorte já mudou, Carmen. A gente tá vivo, tá junto, tem a Amanda com a gente. Isso é sorte. E ela sabia que ele tinha razão. Mas ainda assim, guardava o bilhete, fazia a fezinha todo mês com o pouco que sobrava. Era um ritual, uma esperança boba, mas que a mantinha acreditando em algo maior. Em um sábado de manhã, enquanto preparava brigadeiros na cozinha da pensão, Carmen ouviu a televisão da sala ligada. Dona Terezinha estava assistindo o noticiário. De repente, ela gritou: Carmen, vem ver isso! Carmen largou a panela no fogão e correu para a sala. Na televisão, o apresentador anunciava os números da Mega Sena do dia anterior. E os números sorteados são 14, 07, 19, 22, 35, 41. Carmen sentiu o chão sumir. Aqueles números eram os números dela. A data do casamento. As idades que tinham quando se conheceram. Os números que jogava religiosamente há mais de 30 anos. Com as mãos tremendo, tirou o bilhete amassado do bolso do vestido. Conferiu uma vez, 2, 3.
Todos os números batiam perfeitamente. Meu Deus! Ela sussurrou. O quê? Dona Terezinha perguntou, vendo a palidez no rosto dela. Eu ganhei, a gente ganhou. Ganhou o quê, Carmen? A loteria. A Mega Sena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, Dona Terezinha pegou o bilhete das mãos trêmulas de Carmen, conferiu os números na televisão. Santo Deus! É verdade. Você ganhou. Osvaldo apareceu na porta, atraído pelo barulho. Que foi? Tão gritando por quê? Carmen não conseguia falar. Apenas mostrou o bilhete para ele. Osvaldo olhou, confuso no começo, depois incrédulo, depois completamente chocado. Mas, quanto é o prêmio? Dona Terezinha aumentou o volume da televisão. O apresentador estava dizendo: o prêmio acumulado desta semana é de 10 milhões de reais, e até agora apenas um apostador. Carmen sentou-se no sofá, sentindo as pernas falharem. 10 milhões. 10 milhões de reais. Era impossível. Era absurdo. Era... A gente precisa ir na lotérica, Osvaldo disse, recuperando-se do choque primeiro. Precisa confirmar, buscar o prêmio. Mas a gente está em Passa Quatro, Dona Terezinha lembrou. O bilhete foi comprado onde? Em Poços de Caldas. Carmen respondeu a voz falhando. Na lotérica da rua Assis Figueiredo. Então vocês precisam ir até lá. Para receber, tem que ser na mesma cidade onde comprou. A realidade da situação começou a pesar. Passar Quatro ficava a uns 40 quilômetros de Poços de Caldas. Eles não tinham carro, não tinham dinheiro para pagar transporte. E tem mais. Dona Beatriz, que tinha descido ao ouvir a comoção, alertou. Prêmio de loteria tem prazo para resgatar. Quantos dias fazem que foi o sorteio? Carmen olhou para a data no bilhete. Seu coração gelou. Foi na sexta-feira passada. Hoje é sábado, faz uma semana. E qual é o prazo? Osvaldo perguntou. Dona Beatriz pegou o celular, pesquisou. 90 dias a partir do sorteio. Vocês ainda têm tempo, mas não podem demorar. Amanda, que tinha acordado com o barulho, desceu as escadas correndo. O que aconteceu? Vó, por que a senhora está chorando? Carmen nem tinha percebido que estava chorando. Lágrimas desciam pelo rosto, mas não sabia se eram de alegria, alívio ou medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. A gente ganhou na loteria, minha filha, Osvaldo disse, ainda tentando processar. Ganhou quanto? 10 milhões. Amanda arregalou os olhos, cobriu a boca com as mãos. Isso é mentira. Não pode ser verdade. Mas era. O bilhete estava ali. Os números correspondiam. Era real. Impossível, mas real. O resto da manhã foi um turbilhão. Dona Terezinha ligou para Joaquim, o caminhoneiro, e explicou a situação. Ele estava em viagem, mas prometeu passar por Passa Quatro na segunda-feira e levá-los até Poços de Caldas. Não cobro nada, ele disse pelo telefone. Depois vocês me pagam um almoço, tá bom? Era sábado, teriam que esperar o fim de semana inteiro, com aquele bilhete valendo 10 milhões no bolso de Carmen. Ela mal conseguia pensar em outra coisa. A cada minuto, conferia se o bilhete ainda estava lá. Se não tinha desaparecido magicamente. Osvaldo não se sentia melhor. Sua mente não parava de imaginar tudo o que podiam fazer com aquele dinheiro. Pagar as dívidas, comprar uma casa, ajudar Dona Terezinha, Joaquim, Luciana da farmácia, garantir o futuro de Amanda. Mas também pensava no outro lado, em como a notícia mudaria tudo. Em como as pessoas olhariam para eles de forma diferente. E, principalmente, pensava em Márcia. Ela vai aparecer, ele disse para Carmen naquela noite, deitados na cama, incapazes de dormir. Quando souber do dinheiro, vai aparecer. Eu sei, Carmen respondeu, olhando para o teto. E não sei o que vou fazer quando ela vier. Você ainda a ama? Ela é minha filha, Osvaldo. Sempre vou amar. Mas não sei se consigo confiar nela de novo. O domingo passou devagar, quase doloroso. Cada minuto parecia uma hora. Carmen não quis sair do quarto, com medo de que algo acontecesse com o bilhete. Osvaldo tentava distraí-la, mas ele mesmo estava nervoso. Amanda foi quem trouxe alguma normalidade. Preparou o almoço com a ajuda de Dona Terezinha, obrigou os avós a comerem,
Contou histórias da escola nova. Era uma tentativa de manter as coisas normais quando nada mais era normal. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Segunda-feira amanheceu fria e nublada. Joaquim chegou às 9 da manhã com o caminhão velho, mas confiável. Osvaldo e Carmen subiram na cabine, o bilhete guardado numa pequena bolsa que Carmen segurava contra o peito como se fosse um bebê. A viagem começou tensa. Joaquim tentava puxar conversa, mas ambos respondiam com monossílabos, perdidos em seus próprios pensamentos. Quando estavam a meio caminho, o motor do caminhão começou a fazer um barulho estranho. Isso não é bom, Joaquim disse, diminuindo a velocidade. O que foi? Osvaldo perguntou alarmado. Não sei, vou ter que parar para ver. Ele encostou na beira da estrada. Desceu, abriu o capô, fuçou entre as peças. Carmen sentia o pânico crescendo. Não podiam perder tempo. O prazo estava correndo. Joaquim, é grave? Ela perguntou pela janela. A correia está partindo. Não vai aguentar chegar em Poços assim. E agora? Osvaldo desceu do caminhão também. Tem uma oficina a uns 2 quilômetros daqui. Vou ter que ir até lá, buscar uma correia nova. Quanto tempo vai demorar? Depende se eles tiverem a peça. Pode ser 1 hora, pode ser 3. Carmen sentiu as lágrimas virem. Era como se o universo estivesse conspirando contra eles. Ganhar 10 milhões e não conseguir receber por causa de uma correia de motor. Calma, Carmen. Osvaldo subiu de volta no caminhão, abraçou-a. A gente vai chegar a tempo. Joaquim foi até a oficina caminhando. Osvaldo e Carmen ficaram esperando na cabine, observando os carros passarem, cada um levando pessoas para seus destinos, suas vidas normais. Você tá com medo? Carmen perguntou. Tô. Medo de que isso não seja real. Medo de que a gente chegue lá e descubra que tem algum erro no bilhete. Medo de que a Márcia apareça, ela completou. Também. Ficaram em silêncio depois disso. 1 hora se passou. 2. Quando Joaquim finalmente apareceu trazendo a peça nova, já era quase meio-dia. Desculpa a demora, ele disse, ofegante. O mecânico estava atendendo o outro cliente. Instalou a correia nova com rapidez de quem fazia aquilo há anos. 15 minutos depois estavam na estrada novamente. Chegaram em Poços de Caldas às 2 da tarde. Joaquim os levou direto para a rua Assis Figueiredo, onde ficava a lotérica. Carmen desceu do caminhão com as pernas bambas, segurando o bilhete. A lotérica era pequena, com 3 guichês e algumas pessoas fazendo apostas. Carmen foi direto ao balcão principal, onde estava um homem de uns 50 anos, magro, com um bigode grisalho. Boa tarde, ela disse, tentando controlar a voz. Eu preciso resgatar um prêmio. O homem olhou para ela sem muito interesse. Quanto foi? 10 milhões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O homem parou o que estava fazendo, olhou para ela com mais atenção. As outras pessoas na lotérica viraram para olhar também. A senhora está falando sério? Tô. Aqui o bilhete. Ela colocou o papel amassado no balcão. O homem o pegou, examinou com cuidado. Conferiu os números, a data, o código de barras. Preciso verificar no sistema. Aguarda um instante. Foram os minutos mais longos da vida de Carmen. O homem digitava, conferia, digitava mais. Osvaldo segurou a mão dela, sentindo o suor frio. É verdade. O homem finalmente disse, a voz diferente, quase respeitosa. A senhora de fato ganhou os 10 milhões. Carmen sentiu as pernas falharem. Osvaldo a amparou. Ajudou-a a sentar numa cadeira que alguém trouxe correndo. Mas o homem continuou. E Carmen sentiu o coração disparar. Sempre tinha um mas. Para resgatar um prêmio desse valor, a gente precisa de documentação. RG, CPF, comprovante de residência. A gente tem os documentos, Osvaldo disse tirando-os da bolsa. Mas o comprovante de residência, a gente não mora mais no endereço que está nos documentos. O homem olhou os documentos, conferiu. O problema é que o endereço precisa bater com o da aposta, por questões de segurança. Mas a gente foi despejado, Carmen disse desesperada.
Nossa filha vendeu nossa casa. Eu entendo, senhora, mas são as regras. Vocês vão precisar de um comprovante atualizado. Osvaldo sentiu a raiva subir. Olha, moço, a gente acabou de descobrir que ganhou na loteria. Foi abandonado pela filha, perdeu tudo. Esse dinheiro é nosso por direito. Não pode ter uma exceção? Não posso fazer exceção em prêmios milionários, senhor. O sistema é rigoroso. Mas, ele pensou por um momento, vocês podem fazer uma declaração de endereço. Tem um cartório ali na esquina. Com a declaração e mais algum documento que prove onde vocês estão morando agora, eu consigo processar o prêmio. Estava ficando complicado. Osvaldo e Carmen se entreolharam, perdidos. Foi Joaquim quem sugeriu. E se a gente for na casa da filha deles? Pega o comprovante antigo? Carmen sentiu um aperto no peito. Voltar àquela casa, ver Márcia, enfrentar Roberto. Não sei se consigo, ela sussurrou. Tem que conseguir, Carmen. Osvaldo disse, firme. Esse dinheiro é nosso. Não vamos perder por causa de orgulho. Ela sabia que ele estava certo. Respirou fundo, acenou positivamente. O gerente, percebendo a situação, se compadeceu um pouco. Olha, vou fazer o seguinte. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para trazer a documentação. Vou reservar o prêmio no sistema, mas precisam resolver isso rápido. Saíram da lotérica atordoados. Joaquim os levou até a casa onde Osvaldo e Carmen moraram por 40 anos. Era uma casa simples, com um pequeno jardim na frente que Carmen sempre cuidou com carinho. Mas agora estava abandonado, com mato crescido e a tinta descascando. Não está morando ninguém? Joaquim perguntou. Eles venderam, mas ainda não saiu. Osvaldo explicou. Deve estar vazia. Desceram do caminhão. A porta da frente estava trancada, mas Osvaldo sabia onde ficava a chave reserva, debaixo do terceiro vaso, no canto direito da varanda. Seus dedos tremeram ao pegar a chave, ao abrir a porta. O interior da casa estava em desordem. Móveis virados, coisas espalhadas, como se alguém tivesse procurado algo com desespero. Foi o Roberto, Carmen disse, reconhecendo o padrão. Ele procurou nosso dinheiro. Foram até o quarto que foi deles. O colchão estava revirado, o guarda-roupa aberto, roupas jogadas no chão. Carmen sentiu as lágrimas virem ao ver as memórias daquela casa destruídas. Osvaldo foi até a gaveta onde guardavam os documentos importantes. Estava vazia. Levaram tudo, ele disse, a voz carregada de frustração. Mas Carmen lembrou de algo. Tinha um esconderijo que nem Márcia conhecia. Uma tabuinha solta no armário da cozinha, onde às vezes guardava um dinheiro extra para emergências. Foi até lá, removeu a tabuinha. E lá estava, uma pasta plástica com cópias de alguns documentos antigos, incluindo contas de luz e água no nome deles. Achei! Ela gritou, segurando as contas. Osvaldo correu para a cozinha, conferiu. Eram contas antigas de 6 meses atrás, mas tinham o endereço correto. Isso serve? Carmen perguntou para Joaquim. Vamos tentar. Estavam saindo quando ouviram um carro parar em frente à casa. Osvaldo olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Era Márcia. E ela não estava sozinha. Roberto vinha com ela. Sabia, ele disse para Carmen. Sabia que ela ia aparecer. Como ela pode saber? Carmen estava confusa, mas a resposta veio quando Márcia e Roberto entraram na casa. Ela tinha um celular na mão e mostrava algo para o marido. Uma notícia. A notícia de que alguém de Poços de Caldas tinha ganhado 10 milhões na Mega Sena. Eu sabia, Márcia gritou ao ver os pais. Eu sabia que vocês iam tentar dar um golpe. Golpe! Osvaldo sentiu a raiva explodir. Que golpe, Márcia? Esse bilhete é nosso. A gente compra há anos. Roberto avançou, tentou pegar as contas da mão de Carmen. Joaquim se colocou entre eles, sua figura grande e imponente, fazendo o genro recuar. Ninguém vai encostar neles, Joaquim disse, a voz baixa, mas ameaçadora. Vocês não entendem, Roberto gritava. Eu preciso desse dinheiro. Tenho dívidas. Vão me matar se eu não pagar. Dívidas de jogo. Carmen disse, não era uma pergunta. A Amanda contou tudo. Márcia pareceu encolher ao ouvir o nome da filha. A Amanda... Onde ela está? Ela fugiu.
Ela tá em segurança, longe de vocês dois, Osvaldo respondeu. Vocês não podem fazer isso. Márcia estava chorando agora. Ela é minha filha, e a gente era seus pais, Carmen explodiu. E você nos abandonou no meio de uma estrada, na chuva. Vendeu nossa casa, pegou nosso dinheiro. Como você pôde, Márcia? Eu não tive escolha. Sempre tem escolha, Osvaldo gritou, a voz quebrando. A gente te criou com amor, te deu tudo o que podia. E você escolheu esse... Ele apontou para Roberto. Em vez da gente. Roberto tentou argumentar, dizer que o bilhete tinha sido comprado com o dinheiro da casa, que tecnicamente era dele. Mas Carmen tinha a nota fiscal do bilhete, guardada meticulosamente como guardava todas, com a data de compra de mais de 1 mês antes da venda da casa. Esse bilhete foi comprado com nosso dinheiro, da nossa aposentadoria, ela disse, mostrando a nota. Você não tem direito a nada. A discussão se estendeu, ficou feia. Roberto ameaçou processar, Márcia chorava e gritava alternadamente. Foi quando uma viatura da polícia parou em frente à casa. Alguém chamou dizendo que tinha barulho aqui, o policial disse ao entrar. Deve ter sido algum vizinho preocupado com a gritaria. Joaquim explicou a situação. Mostrou os documentos, o bilhete. O policial ouviu tudo. Depois olhou para Roberto e Márcia com desgosto. Vocês vão embora, agora. Se ficarem perturbando esse casal, eu prendo por ameaça. Roberto quis argumentar, mas Márcia o puxou. Antes de sair, ela olhou para os pais uma última vez. Vocês vão se arrepender. Esse dinheiro vai destruir vocês. E saíram deixando para trás um silêncio pesado. Carmen desabou em prantos. Osvaldo a abraçou, sentindo as próprias lágrimas correrem. O policial ficou até eles se acalmarem, depois ofereceu escolta até a lotérica no dia seguinte. Aparecem muitos aproveitadores quando tem prêmio grande, ele explicou. É melhor ter proteção. Passaram a noite num hotel barato, sem conseguir dormir direito. Carmen segurava o bilhete e os documentos contra o peito, com medo de que desaparecessem. Osvaldo olhava para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. A Márcia está certa numa coisa, ele disse na escuridão. Esse dinheiro pode nos destruir se a gente não tomar cuidado. Eu sei, Carmen respondeu. Por isso a gente precisa ter um plano. Saber exatamente o que fazer com cada centavo. Na manhã seguinte, com a escolta policial, voltaram à lotérica. Levaram os documentos, as contas antigas, uma declaração que fizeram no cartório ainda na véspera. O gerente examinou tudo com cuidado. Tem uma irregularidade, ele disse, e Carmen sentiu o coração parar. O endereço nos documentos novos não é o mesmo da aposta. Mas a gente explicou que foi despejado. Osvaldo estava à beira do desespero. Eu sei. Por isso vou precisar de uma autorização especial. Vou ligar para a matriz. Mais espera. Mais ansiedade. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que finalmente, depois de 3 telefonemas e 2 horas de espera, o gerente voltou com um sorriso. Consegui a autorização. Vamos processar o prêmio. O que se seguiu foi um turbilhão de papéis, assinaturas, protocolos. Explicaram sobre impostos, sobre como o dinheiro seria transferido, sobre cuidados que deviam tomar. O valor líquido depois dos impostos é de 7.200.000 reais, o gerente explicou. Vai cair na conta em até 2 dias úteis. 7.200.000. Era ainda uma fortuna impossível de compreender. Quando saíram da lotérica com o protocolo de recebimento nas mãos, Carmen e Osvaldo se abraçaram no meio da rua, chorando de alívio. Joaquim comemorava junto, feliz por eles. E agora? Carmen perguntou, enxugando as lágrimas. Agora, Osvaldo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Agora a gente faz a coisa certa. Voltaram para Passa Quatro no caminhão de Joaquim. Durante a viagem, começaram a fazer planos. O primeiro era pagar todas as dívidas. A Luciana da farmácia pelos remédios. Dona Terezinha pela hospedagem, mesmo ela insistindo que não precisava. Joaquim pela ajuda. Nada de muito, Osvaldo explicou para o caminhoneiro. Só o suficiente para mostrar nossa gratidão. Eu não preciso de dinheiro, Joaquim protestou. Mas a gente precisa agradecer. Carmen insistiu.
Deixa a gente fazer isso. Quando chegaram em Passa Quatro e contaram as novidades, a pensão virou uma festa. Dona Terezinha abraçou Carmen, chorando de felicidade. Amanda não acreditava que os avós estavam milionários. Seu Antônio e Dona Beatriz comemoravam como se o dinheiro fosse deles também. Nos dias seguintes, enquanto esperavam o dinheiro cair na conta, Carmen e Osvaldo refinaram seus planos. Não queriam uma vida extravagante. Queriam segurança, dignidade e a chance de retribuir a bondade que receberam. Quando o dinheiro finalmente foi transferido, a primeira coisa que fizeram foi chamar Joaquim. Deram a ele 50 mil reais. É muito, ele protestou, tentando recusar. É pouco pelo que você fez, Osvaldo disse. Você nos salvou naquela estrada, nos trouxe para cá, nos ajudou com o bilhete. Não tem preço para isso. Joaquim aceitou emocionado. Disse que ia usar para fazer a cirurgia do pai que esperava há anos e comprar um caminhão melhor. Para Luciana da farmácia, pagaram não só a dívida dos remédios, mas deram 50 mil também. Ela chorou, disse que era demais, mas Carmen insistiu. Você confiou na gente quando ninguém mais confiava. Isso vale muito. Dona Terezinha foi a mais difícil de convencer. Recusava qualquer pagamento além do aluguel dos meses que ficaram. Vocês são minha família agora, ela dizia. Família não cobra. Mas Carmen tinha outros planos. Comprou a pensão de Dona Terezinha por um valor generoso, muito acima do valor de mercado, com a condição de que ela continuasse morando lá e ajudando-a a administrar. A gente vai transformar esse lugar. Carmen explicou seu plano. Vai ser um lar para idosos abandonados, como a gente foi, um lugar onde eles possam recomeçar. A ideia emocionou todos. Seu Antônio ofereceu ajuda para reformar o local. Dona Beatriz disse que ficaria para ajudar com os futuros hóspedes. Osvaldo e Carmen compraram uma casa simples em Passa Quatro, não muito grande, não muito luxuosa. Tinham um quarto para Amanda, que estava finalmente florescendo longe do ambiente tóxico dos pais. Vó, posso fazer faculdade? A menina perguntou um dia, com os olhos brilhando de esperança. Pode, minha filha. Pode estudar o que quiser. Carmen respondeu, abraçando-a. Amanda decidiu que queria ser advogada. Queria ajudar pessoas como os avós, defender os direitos de quem era abandonado e maltratado. Quanto a Márcia, ela tentou entrar em contato algumas vezes. Ligações que Carmen não atendia no começo. Mensagens pedindo desculpas, pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Foi Osvaldo quem sugeriu. A gente precisa conversar com ela, pelo menos uma vez, para deixar as coisas claras. Marcaram um encontro em Poços, num café na Praça Central. Márcia apareceu sozinha, magra demais, com olheiras profundas. Não tinha mais o ar arrogante de antes. Parecia quebrada. Mãe! Pai! Ela começou, a voz trêmula. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui horrível com vocês. Foi, Carmen disse, sem rodeios. Você nos abandonou. Nos tratou como lixo. Eu sei e me arrependo todo dia. O Roberto, ele me manipulou, me fez acreditar que vocês eram um peso. E eu, idiota, acreditei. Perdi vocês. Perdi minha filha. Perdi tudo. E o Roberto? Osvaldo perguntou. Eu larguei ele. Depois que viu que não ia ter dinheiro de vocês, ele foi embora. Me deixou com as dívidas todas. Parte de Carmen quis sentir pena. Mas a ferida ainda era muito recente, muito profunda. Márcia, a gente pode perdoar você. Com o tempo, talvez. Mas confiança, você destruiu. E isso não se reconstrói fácil. Eu sei. Não tô pedindo dinheiro. Só queria que soubessem que me arrependo. E que eu ainda amo vocês. Osvaldo olhou para a filha, para a mulher que ela tinha se tornado. Viu a menina que criou escondida ali debaixo de todas as escolhas erradas. A gente vai te ajudar, ele disse, surpreendendo até Carmen. Mas com condições. Qualquer coisa, Márcia disse desesperada. Você vai trabalhar. Vai morar numa casa simples que a gente vai alugar para você, mas vai pagar aluguel com seu salário.
vai fazer terapia. E vai provar, com ações, não com palavras, que mudou. E a Amanda? Márcia perguntou com lágrimas nos olhos. A Amanda fica com a gente até você provar que pode ser mãe de novo, Carmen disse, firme. Se e quando isso acontecer, vamos conversar. Márcia aceitou as condições. Nos meses seguintes, começou a trabalhar no lar para idosos que Osvaldo e Carmen estavam montando. Limpava, cozinhava, cuidava dos idosos com uma dedicação que parecia penitência. Carmen a observava, procurando sinais de mudança genuína. Via a filha acordar cedo, trabalhar duro, voltar para casa cansada, mas sem reclamar. Via ela fazer terapia, lidar com os próprios demônios. Lentamente, muito lentamente, começou a acreditar que talvez houvesse esperança. O lar para idosos foi inaugurado 6 meses depois. Era um lugar bonito, acolhedor, com quartos individuais, mas espaços comuns onde os residentes podiam conviver. Tinha um jardim grande, com bancos e árvores, onde Osvaldo plantou uma muda para cada idoso que chegava. É o Jardim dos Recomeços, ele explicou para o primeiro grupo de residentes. Cada árvore representa uma nova chance. Vieram idosos de todos os lugares, abandonados por famílias, sem ter para onde ir, sem esperança. E encontraram ali não só um teto, mas uma família, uma comunidade. Dona Beatriz ensinou crochê e tricô. Seu Antônio organizou oficinas de marcenaria. Dona Terezinha continuava fazendo suas receitas maravilhosas. E Carmen fazia seus doces, agora não mais por necessidade, mas por amor. Amanda se formou no ensino médio com as melhores notas da turma, ganhou uma bolsa para a Faculdade de Direito na capital. No dia da formatura, abraçou os avós com força. Eu não teria conseguido sem vocês, ela disse chorando. Você sempre teve isso dentro de você, minha filha, Osvaldo respondeu. A gente só deu a chance de florescer. Márcia estava lá também, na formatura. Nos últimos meses, tinha se aproximado um pouco mais da filha, sempre com a supervisão de Carmen e Osvaldo. Amanda ainda tinha mágoas, ainda não confiava completamente, mas havia um fio de conexão se reconstruindo, frágil, mas real. 5 anos se passaram desde aquele dia na estrada, desde o abandono, desde a loteria. Osvaldo e Carmen, agora com 81 e 78 anos, renovaram os votos matrimoniais numa cerimônia simples no jardim do lar. Estavam rodeados pelos idosos que acolheram, por Joaquim, que se tornou um filho, por Dona Terezinha, que era uma irmã, por Amanda, que representava a esperança, e por Márcia, que trabalhava há 5 anos provando sua mudança. Osvaldo, Carmen disse durante os votos, segurando as mãos dele que tremiam um pouco mais agora. Quando a gente estava naquela estrada, molhados, abandonados, sem nada, você disse que enquanto tivéssemos um ao outro, não estaríamos perdidos. E você tinha razão. A gente não se perdeu. A gente se encontrou de novo. E encontrou um propósito. Osvaldo sorriu, os olhos marejados. Carmen, você é minha sorte. Não foram os 10 milhões. Foi você. Sempre foi você. Se beijaram enquanto todos aplaudiam. Amanda chorava de emoção. Até Márcia, observando de longe, permitiu-se sorrir. Naquela noite, depois da festa, Carmen e Osvaldo sentaram-se no jardim, olhando para as árvores que tinham plantado. Cada uma representava uma vida que ajudaram a recomeçar. A gente fez a coisa certa, né? Ela perguntou. A gente fez mais que isso, Osvaldo respondeu. A gente transformou dor em amor, abandono em acolhimento, perda em ganho. Carmen lembrou do bilhete de loteria, daqueles números que jogavam há décadas. A data do casamento, as idades quando se conheceram, números que representavam amor, história, vida compartilhada. Sabe, ela disse, eu sempre achei que, se ganhássemos na loteria, todos os problemas acabariam. E acabaram? Não. Mas a gente aprendeu que dinheiro não resolve tudo. O que resolve é amor, é bondade, é fazer o bem. Osvaldo puxou-a para mais perto, abraçando-a como fazia há 57 anos. A verdadeira fortuna, ele disse, não foram os milhões. Foi descobrir que mesmo quando perdemos tudo, ainda tínhamos o mais importante,
um ao outro, e pessoas boas ao nosso redor. E ali, naquele jardim plantado com esperança, cercados por árvores que cresciam fortes, Carmen e Osvaldo entenderam uma verdade simples, mas profunda. A bondade que plantamos nas horas difíceis sempre floresce. Às vezes demora, às vezes o caminho é tortuoso, mas sempre floresce. O bilhete de loteria lhes deu milhões, mas foram as escolhas que fizeram com esses milhões que lhes deram algo que nenhum dinheiro poderia comprar: paz, propósito e a certeza de que fizeram diferença no mundo. Fim da história. E você, o que achou dessa história de superação? Será que tomou a decisão certa ao usar o dinheiro para ajudar outros idosos? Comente sua opinião sincera sobre essa jornada de Osvaldo e Carmen. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.